Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da IAS. Estamos bem empolgados em fazer esse projeto, né? Hoje, nosso primeiro convidado não poderia ser diferente. Ele, o fundador da IAS, veio aqui bater um papo com a gente e a gente vai contar um pouquinho para vocês qual é o nosso propósito como construtora. É isso Seja aí, pessoal. bem-vindo, Roger. Boa noite, Camila, boa noite a todo mundo. Como é que vocês estão? É, é isso aí, vamos começar agora a fazer essas trocas de informações, falar um pouco sobre a construção civil, um pouco da história da IAS, né? Então, estamos bem empolgados aí para fazer esse primeiro projeto, né, da IAS. Um pouco nervosos também, né? Sim, é a primeira vez que a gente está gravando, mas a gente tem bastante conteúdo para estar compartilhando com as pessoas que gostam da construção civil, que são entusiastas. E o Roger vai contar um pouquinho dele, dessa trajetória. Eh, Vamos começar com o projeto. Como nasceu a IAS? Olha, a IAS, ela surgiu com uma consequência da vida, assim, né? Então, eu venho de uma construtora, eu venho de uma família que tem construtora, né? Eu acompanhei a vida inteira meu pai na construção civil. Então, desde novinho, eu sempre gostei da construção civil, né? Comecei a trabalhar com ele muito cedo, A né? construção já está no É, sangue, a construção né? tá no sangue, assim. Eu lembro de uma Acho que vez, quando era criança devia brincar dentro do carrinho de mão. engraçado que a primeira casa que ele construiu, ele ajudou a construir a casa, né? Ele realmente, eu tenho uma foto que eu tô dentro do carrinho de mão, assim, né? Com um bebezinho. Vem E de eu lembro de família. uma imagem, assim, a gente tava lá num terreno dos ingleses, que ele ia construir um prédio, eu tinha uns 7, 8 anos de idade, e ele pedia para eu segurar a trena assim para ele. Aquela foi uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, né? Então, Aquilo todas as ali. obras eu sempre gostei de acompanhar, sempre fui curioso, fui atrás Hum, e comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, né? Que Já a- tá ado- dentro da construtora faz adolescente em tempo. casa não tinha não tinha muito Foi sossego, ainda mais trabalhar. e daí comecei a trabalhar na construtora, né? Que a construtora dele, que até hoje é uma potência no mercado. A fruta não cai longe do pé, né? Então, hoje a gente vai contar um pouquinho como surgiu a IAS, né? Qual é o propósito da IAS? Para quem não sabe, o Roger vem de uma família de construtora, então desde criança ele tá dentro desse universo, né, Roger? Conta pra gente um pouquinho como é que é essa tua trajetória. Sim, então, eu comecei na construção civil de fato a trabalhar, né? Dia 1º de junho de 97, tinha 12 anos Nossa. de idade. Meu pai me trouxe para dentro do escritório para aprender, para estar no meio dos negócios, né? Comecei como office boy. Me lembro eu correndo a Philip Schmidt, indo nos bancos, né? Não tinha internet, então não tinha que fazer os pagamentos. E quando tu era pequeno, tu ia nas obras, assim, tentava Sim, sim, sempre mexer, bastante. pegar o martelinho? Bastante, assim. Eu até os 15 anos de idade, teve uma vez que, quando a gente mudou de escritório, eu falei pra ele, pô, pai, tem dois office boy, eu não faço nada aqui, quero ir pra obra. O que que tu vai fazer lá? Quero ser servente. Daí fui pra obra, trabalhei lá E durou? 2 meses, 3 meses na obra, mas Mas conheceu, viveu, viver a né? experiência, assim, né? Até trabalhei no Valdemiro Tal lá, carregando, Olha só. carregando carrinho de mão. Então a gente percebe que está bem preparado para tua construtora, já tem toda essa expertise, além de ter vivenciado muito. Para quem não sabe, o Roger, antes de ser, né, o CEO, o fundador da IAS, ele foi corretor de imóveis, né? Sim, eu sou corretor de imóveis, né, de profissão, sou perito avaliador imobiliário também. Então me dediquei na parte de vendas, onde eu me identifiquei com ela, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, muito viva. E trabalhar dentro do escritório eu gosto, mas eu gosto de estar fazendo network na rua, conversando e atender, mostrar, né? Eu faço isso com muito amor, muito carinho, assim, né? E então isso traz um know-how muito grande para a construtora, porque você viveu, longos anos atendendo o cliente, entendendo a necessidade, as dores, o que atrai, e hoje tu consegue trazer isso para o teu produto, né? Sim, sim. É engraçado trabalhar a gente diz na linha de frente, né? Onde de fato o cliente ele vai te dizer todas as necessidades dele, né? Ali E tem toda a expectativa que é criada, sim, né? muita expectativa. E tu atender o cliente, atender a família, atender a necessidade da família. Eu principalmente me especializei em venda de imóveis, né? Uhum. Imóveis residenciais. Eu gosto de fazer essa venda da família, ver o olho brilhar, sabe? Ver a criança já brincar no parquinho, ou eles se imaginarem morando num prédio, num futuro lançamento, assim, né? Graças a Deus, assim, eu consegui deixar muitas famílias felizes, né? Então, Que tem legal. alguns cases de sucesso de venda que passaram por mim, assim,
alguns empreendimentos que eu fiz, vendas, né? E hoje, e Tem hoje um que eu tenho um carinho muito grande, né? Que é o pessoal do Recanto do Itacurubi lá, que é a mandando Ranteio um em si. beijo aí pro pessoal É. do Recanto. Então, eu vejo, assim, os histories deles, as postagens, que a gente vira amigo dos clientes, né? Então, tu vê lá que eles são uma família, né? São E 45 de idade acontece e viraram. assim, né, desculpa, acontece dos clientes virem, hoje eu quero trocar de lá, fazem 10 anos e te procura para uma Sim, troca. sim, sim, sim. Teve um casal, que é o Gui e a Carol. Eu vendi pra eles o primeiro apartamento deles. Daí, anos depois, daí eles tiveram o filho. Daí, anos depois, eles queriam trocar. A gente tentou negociar, não sei o quê. Não consegui negociar. Daí, 2 anos depois, eu liguei pra eles, mandei mensagem, acho que umas 7h30, 8 horas da manhã, porque eu sou desse, eu mando mensagem meia-noite, 1 hora, Ai, 5 da manhã, não tem 7 horas, hora não para tem hora. trabalhar. Bateu a ideia na cabeça, eu mando. E eu mandei a mensagem pra ele, ó, tem um apartamento pra vocês. E a gente foi, conseguimos fazer a negociação, né, tudo, que eles estavam querendo ter o segundo filho. E E precisava aumentar a aí casa. precisava aumentar a casa, né? E vendi o mesmo apartamento de 2 anos, assim, a gente não tinha conseguido, a gente conseguiu fazer a mesma negociação Uhum. de 2 anos antes. E por incrível que pareça, quando a gente tava na Disney lá viajando, eles estavam agoniados, né, pra falar com a gente, e assim, Roger, cara, a gente tem que falar contigo primeiro, não sei o quê, que tu foi um anjo que apareceu na nossa vida, Olha só, né? e, Isso é e a tão gente tá especial. grávido, não sei o quê, a gente precisava te falar isso, a gente queria te falar ao vivo, mas tô até arrepiado falando isso. Então, essas histórias, assim, movimentam a gente, assim, sabe? Eu gosto de fazer. E todas essas histórias que eu vivi, hoje eu tô quero trazer e vou trazer pra dentro da IAS, assim, A né? IAS hoje não é só mera estrutural, né? Dentro dela vem todo um coração, né? Vem todo um Sim, sim. cuidado, um carinho. Sim, com O certeza. nome dela, eu acho que já faz todo esse sentido, né? Que a gente chega no mercado, somos novos, é uma construtora nova, porém tem todo uma expertise, e o Roger vai falar um pouquinho do significado do nome. Sim, né? Ele significa o início dos seus sonhos, né? O início do seu começo, enfim, ou a conquista do seu começo. A Yas, ela foi um presente, o nome Yas, né? Foi um presente de um grande amigo meu, do Marcelo Aguiar, lá do Rio de Janeiro. Marcelão, um grande abraço pra ti. É, quando eu saí da Rantei, ele falou assim: pô, Roger, o que tu vai fazer da vida e tudo mais? Cara, vou. Eu vou continuar no ramo, né? Continuar na construção civil, né? Tava com várias dúvidas do que queria fazer, mas seguimos na construção civil e ele me deu esse nome de presente. Ele trouxe esse nome dos Estados Unidos, que ele morou um tempo lá e falou, cara, Yas, na cidade que eu morava, era uma coisa muito positiva. Todo mundo, Yas, A sabe? Uma vibração, vibração né? positiva, né? É um yes, Daí yes. misturou com as cores do Brasil, né? Que eu sou apaixonado pelo nosso Brasil. Então ele trouxe o verde, o azul e o amarelo pra cá e esse é o nosso início de história, né? Então a gente fazer com que todos os nossos empreendimentos eles sejam ícones, assim, né? Lógico que nós vamos começar agora, né? Então, com muito respeito, muita humildade, a gente vai começar de baixo, sabe? A gente pergunta, eu converso muito com meu pai, com o Nelson. E é muito legal, né? Saber que a construtora do teu pai, ela segue no ramo e Sim, você também segue esse caminho, né? E ambas conversam, né? sim, Querendo ou sim, não, o teu pai é a tua referência. sim, ele sempre foi minha referência, né, de casa, como pai, como homem, então a gente sempre busca ser igual aos nossos pais, né? Sim. Ou igual, ou sempre melhorar o que eles foram. E trazer isso para dentro da IAS, né? Lógico que a Rantei é uma grande empresa e tem outras muito grandes E também em muitos Florianópolis. anos de história, Sim, sim. né? Então, Floripa tem muito isso, muita tradição, né? tem bastante tradição. Então, tem bastante construtora na cidade, no mundo. Então, a gente se espelha neles, assim, né? Uhum. Então, e lógico, né? Somos, entre aspas, concorrentes, mas somos todos do mesmo ramo e tem Sim, espaço para todo tem mundo, né? espaço para Florianópolis todo mundo. hoje, ela é uma cidade vista pelo Brasil inteiro. Eu acho que é a melhor cidade melhor capital do Brasil para se morar, né? Com melhor qualidade de Qualidade de vida, vida. segurança. É. E então a gente vai buscar trazer para dentro dos nossos empreendimentos a melhor qualidade possível que a gente colocar, né? Então, no nosso primeiro empreendimento, né, que a gente vai construir, que estamos em fase de aprovação de projetos na prefeitura, Como é que funciona aqui para quem não entende essa parte de lançamento? Quais são as etapas para a construtora fazer o lançamento, né? Para quem não entende um pouquinho e quer saber desse. as etapas primeiro tu tem que negociar o terreno, né?
Arruma um terreno. Tem que financiar o Isso é terreno, importante. é, tu tem que fazer um estudo de viabilidade, ter um bom Sim. projetista junto, estudar o melhor que dá para se aplicar no terreno, o melhor que dá para se aplicar para a cidade, né? Uhum. Então, um dos meus pensamentos da construtora é não só fazer o melhor do terreno, e sim o melhor que dê para fazer para a cidade, né? Valorizar a Valorizar a região. região. Então, eu acho que nós, como os consultores, os empresários da construção civil, eu acho que isso é legal. Então, tu trazer o melhor para aquela região, né? Do teu produto. Não só. Então, quando tu tem o terreno em vista, você leva a ideia do que você pretende levar para a região, né? Você, Sim, como exatamente. construtora, fala da sua É, ideia. exatamente, né? A IAS é uma empresa nova, porém ela vem com muita expertise, né? E a ideia do pré-lançamento? Como surgiu? Como que você vai lançar esse produto? Então, sim, Já tem um público-alvo? Para quem vocês hoje, atendem? hoje nós estamos começando no mercado, né? Então, a gente tem um planejamento para iniciar no mercado, né? Como a gente vem da parte de vendas, né? Até para pedir licença aí, eu vou usar a tua frase. Quando ele começou, ele usou uma frase, pô, Djalma, a gente vende para os outros, por que que a gente não vende pra gente, né? Então, como a gente vem das vendas, essa frase e o lançamento que nós dois fizemos lá do Felipe Moraes, Residência Clube, Dá um beijo para os é, nossos clientes, que são os exatamente. nossos vizinhos, É, né? os Os nossos nossos futuros vizinhos, o pai vai ser vizinhos. nosso vizinho, enfim. E então, quando a gente fez aquele lançamento no meio da pandemia e tudo mais, isso nos encorajou de fazer também essa. E foi ali que eu iniciei também no É, mundo da para corretagem. quem não sabe, a Camila é minha esposa, a gente tem um filhote, coisa mais linda. O Roger que me iniciou É, nesse mundo das vendas. Aí ele é, falou, ó, toma cuidado que se levar a picadinha do mosquito das vendas, você não sai mais, e e realmente, vai, né? começou assim, né? Ele começou numa boa venda. E então, quando a gente trouxe isso para dentro da IAS, assim, quando surgiu a IAS, quando surgiu o primeiro empreendimento, eu sou uma pessoa bem exigente, assim, sabe? Eu gosto bastante de qualidade nas coisas. Eu gosto de fazer entrega presente, gosto de fazer um atendimento personalizado, eu gosto no olho do olho. Então, quando a gente vai lançar o nosso primeiro empreendimento, eu gosto de estar na parte da frente das vendas hoje, né? Então, a gente não sabe como é que vai ser amanhã, mas hoje nós estamos aqui na frente e eu vou atender cliente, como tu fez já umas chamadas, fui nos Estados Unidos atender cliente, e a gente. Pra quem não sabe, a gente fez uma venda internacional, né? Vou mandar um beijo aí que eles devem estar nos acompanhando. Eu vi que eles deixaram já a curtida no podcast. Então, o Roger Exato. Exato. viajou. Como é que foi essa viagem para fechar Foi engraçado, assim, Tá no que é, pré-lançamento, né? é um. Nossa, é um irmão, um primo, assim, da infância, né? E a Camila fez uma chamada no Instagram. E ele, ô Roger, tem interesse em investir, não sei o quê, né? Eu assim, cara, daí eu tentei fazer umas duas calls com ele aqui, vídeo chamada, ele na correria da construção civil lá também. Eu assim, quer saber de uma coisa? Eu tô indo pra lá. Peguei, comprei a passagem, fui pros Estados Unidos. Fiz uma visita pra ele, né? Isso para quem não conhece, isso é bem o Roger, né? Não tem tempo ruim, não tem distância, não tem barro, não tem nada que Não. impeça esse homem. Quando ele tá destinado, ele vai. E peguei Aí e fui. pegou o voo, foi para Aí eu falei com ele Miami. na quarta, na sexta-feira da manhã, uns amigos, ó, Roger, tá com passagem barata para os Estados Unidos. Comprei a passagem, cheguei em casa, quase apanhei da mulher, É isso. mas. Como assim? E fui. Fui na outra semana, já tava embarcando, fui para os Estados Unidos, né? Falei, vai, mas volta com esse contrato assinado, hein? Exatamente. Mas essa pressão faz parte, né, gente? Essas aí acontece. Mas então, voltando ali para o que que a gente quer trazer para a consultora, né? Então a gente quer trazer muita qualidade, né? Então Uhum. eu gosto das coisas muito, muito certinhas, assim, né? Bastante qualidade. Então esse nosso primeiro empreendimento, né? A gente De tantos outros, né? o primeiro da IAS, né? O primeiro Uhum. da IAS, de fato, a gente quer fazer um produto com muita qualidade, muita mesmo. Assim, é o nosso portfólio, é o nosso E, tudo. Então a gente vai entregar todas as nossas forças lá para dentro, né? e Então me conta, assim, um spoiler desse pré-lançamento. Já tem data para o lançamento? Como que vai ser? Então, a gente tá na fase de aprovação de projeto da prefeitura, né? Tem um outro itemzinho ali que está, Dentro da está burocracia. dentro da burocracia, né? Da prefeitura, mas temos uma equipe super boa resolvendo. A prefeitura também tá todo vapor ali fazendo o melhor dela. E a gente, a ideia é já começar a mexer no terreno aqui no final desse ano, né?
a obra ela tem 3 anos para ser concluída, então até no final de 2026 a gente vai estar entregando esse Ó, primeiro gente, empreendimento. estamos entregando aqui um spoiler. Então, A galera que nos acompanha no Instagram, que não nos acompanha, fica a dica, aham. @Yas Construtora. Lá a gente já deu uma Exato, exato, préviazinha exatamente. de. Até Então, do pôr do sol já tem, né? tem fotos do pôr do sol e tudo mais, mas a gente hoje está trazendo hoje investidores ali para crescer junto com a A gente, né? etapa do Então, pré-lançamento é essa, exatamente. né? Então, como nós somos bem conhecidos na cidade, então a minha ideia de início é trazer os amigos, as pessoas que têm interesse em fazer esse investimento inicial com a construtora, né? E ser os investidores, né? Ó, E entrarem junto e acreditar nisso a aí. galera que tem interesse em estar investindo em Exato. imóvel, uma rentabilidade boa, uma renda Exatamente. Então a gente tem um fixa. planejamento bem legal para esses investidores, né? E lógico, né, que a ideia da consultoria é crescer, nós já temos outros terrenos já E esse negociados, né? pré-lançamento está num local muito Sim, estratégico, sim, né? sim, tá bem legal mesmo ali, né? É um local que está no lado do Parque Tecnológico, no início da SC Uhum. 401. Tem um rooftop de tirar o fôlego. Sim, sim, ali ficou bem legal, E né? teve o teu dedo ali no projeto, eu Nossa senhora, quero, eu muito. quero colocar É engraçado isso, tem que ter que fitness. o pessoal lá da Schneider Martins, né, o grande Marcelinho, ele mandava os projetos para mim e eu ficava desenhando Não dormia não ali, dormia, ficava não, desenhando, não. acordava no meio da noite, desenhava a E tu planta. atendeu muito cliente, né? Então, Sim, então tu sim. sabe que a área de Eu serviço. gosto disso, assim, eu gosto de acompanhar a obra, gosto de entender aonde que vai aonde que vai a sapata, onde que vai o pilar, por que que vai quebrar aquela pedra, por que Gente, que vai arrancar aquela árvore. o Roger foi meu gerente de vendas, né, Roger? E eu vi, eu acompanhava isso. Realmente é diretamente com o arquiteto e por que que tem um parafuso aqui, por que que tem Sim, sim. uma viga. Por exemplo, assim, citando um exemplo, eu nesse empreendimento que a gente lançou, que tu tava junto, teve tinha apartamentos lá que eles iam ficar. Lógico que quando faz o estudo, né, a gente conseguiu, na hora da locação, não, se ficar assim vai ficar ruim. Vamos melhorar um pouco isso, Isso sabe? já é uma visão tua, né? Sim, Será? sim. Já desenvolveu isso de Aham. tanto. Até teve uma venda que eu fiz, eu acho que foi dia 8 de agosto de 2020, Dia dos Pais, um domingo de manhã, 8h12 da manhã, eu mandei a foto para um cliente. A gente fui lá no meio do mato ali, onde que ia ser o empreendimento, no início da pandemia, a construção civil não parou, né, enfim. É, e eu bati uma foto, eu falei para ele, ó, o teu sol vai nascer aqui dessa forma, né? Aí foi E daí eu comprovar. fui e bati a foto da minha sombra, assim, ela se esticando. Eu tenho quase 2 metros de altura, a sombra ficou com 20 metros Pra lá, mostrar onde é pra que tava mostrar, o né? sol dentro do Bati a apartamento do foto, mandei pra cliente. ele e o Igor foi lá e comprou o apartamento no final da tarde, finalizou a venda. E legal que 2, 3 anos depois, Roger, cara, foi exatamente o que tu falou. Que O sol legal. da manhã ele atravessa o meu apartamento, atravessa os meus quartos ali e fica Eu dentro do. pude vivenciar isso contigo, né? É, E aprendi assim a olhar muito pro que o cliente deseja, né? Nem exato. todo mundo tem o mesmo gosto e o Roger me fez entender isso, né? É muito legal ver que pensar, né, que tem cliente que gosta de varanda, tem cliente que gosta de churrasqueira, tem cliente que não liga para churrasqueira, Exatamente. tem cliente que é pai de pet, tem Exato. cliente que não quer ter filho, tem cliente que quer a família toda, então a gente tem que montar um lançamento que atinja todas as pessoas Sim, dentro sim. de um prédio. Hoje nesse nosso primeiro, ele é um empreendimento perfeito, assim, né? Eu acho que quem quiser trabalhar com construção civil, ele é o padrão, assim, que tem que ser feito, apartamento 2 dormitórios, É uma e torre. é uma torre única, né? E para início ele tá ideal, assim, né? E também a gente já tem outros terrenos já em negociação, já tem terreno fechado, né? Tem uma fase de assinatura de contrato, então se tudo quiser, Deus vai nos encaminhar assim para um caminho bem legal, né? E Roger, qual mensagem que tu gostaria de estar deixando assim para quem quer iniciar, ou seja, no mercado imobiliário, ou seja, na área da construção civil, tem algum significado para ti, alguma mensagem que tu gostaria de passar para eles? Tem uma mensagem assim que até ela tá aqui na mesa assim escrita, né? Eu levo essa plaquetinha onde eu sempre tô, né? Então, nunca coloque limite nos seus sonhos, assim, sabe? Sempre tenha muita fé. E faça tudo com muito amor, muito carinho, assim, sabe? Faça com desejo, vá, se Tudo que vai e dedique, volta, tudo que né? vai e volta. Então, o mundo é redondo, né? Então, existe a lei do retorno, então tu tem que fazer sempre as coisas boas. Então a E, frase que tu e deixa é essa. eu sempre
eu sempre levo ela comigo, né? Coloco muita fé, força e dedicação, né? Que olha, não é fácil. Construir um castelo, se constrói um castelo com pedras, né? Então, A gente a gente vai geralmente construindo o nosso castelinho diariamente, todo mundo constrói o castelo, né? Todo mundo tem suas histórias, seus fala de momentos. pedra em pedra, vai É formar um castelo. exatamente isso, né? E a E ideia do podcast é essa, né? A gente trazer os bastidores da obra, é exatamente, mostrar o que ninguém vê, né? Que por trás disso, esse é um assunto para um segundo papo, né? Que a gente quer falar. sim, né? Não falando agora como o CEO da IAS, enfim, né? Mas a nossa ideia realmente é trazer o ramo da construção civil, né, para dentro desse podcast, para esse bate-papo que as pessoas vão ter com a Camila ou comigo, e e trazer o arquiteto, trazer um engenheiro, trazer um dono de terreno, sabe o que ele vê, de repente trazer alguém da prefeitura, é trocar ideia sobre o que é a construção civil, né? A construção civil. Desmistificar a construção civil, né? Porque muitas vezes nós somos vistos com maus olhos, mas de fato a gente sempre quer fazer o melhor para a cidade, E poder gera melhorar, se tantos dedicar. empregos, É, sim. gera muito Ah, emprego. e além de tudo, assim, sabe, E a é, construção civil move o mundo, porque constrói move, move. aeroporto, hospital, E rodovia. uma coisa que eu acho muito interessante da construção civil, que eu converso com muita gente, todo mundo acha que é muito fácil, sabe? Todo mundo acha que é muito tranquilo. Ah, construir um prédio, não sei o que, o cara vai ganhar dinheiro. Tem muita Mas, responsabilidade, gente do né? céu, para aprovar um projeto, negociar um terreno, aprovar um projeto é 2 a 3 anos. Leva tempo. Então são 2 ou 3 anos de fazer investimento. Daí para te construir um prédio é mais 3, 4 anos. Daí depois mais as responsabilidades de pós-obra, É, sabe? tem todo esse estudo de Então tem mercado, tudo, né? então engloba tudo, assim, sabe? Então é muita coisa. Então, gente, tem muita pauta, muito assunto. Nos acompanhe que a gente vai estar compartilhando tudo isso, né, Roger? Sim, Não sim. tem segredo, tem paciência e fé, né? É, exatamente, né? E quem tiver dúvidas, vontade de falar sobre alguma coisa, compartilhar a experiência, pode mandar mensagem pra gente que a gente vai estar. A gente tá aqui para ouvir A gente tá todo aqui para mundo, né? ouvir, para compartilhar, para trocar ideias, né? E para poder mostrar para as pessoas, né? Eu acho que hoje nós temos uma ferramenta que é muito importante, que é um celular, né? Então a gente poder usar o celular e a internet para as coisas boas, para fazer a nossa cidade crescer, para ter as coisas positivas, né? O mundo precisa ser positivo, né? Como diz o pessoal, né? Vê sempre a parte do copo meio cheio, né? Então a gente tem que ter o copo meio cheio na nossa vida, né? E é isso. A IAS vem para trazer transparência, confiança e credibilidade, né? É exatamente isso. É um dos meus propósitos, assim, sabe? É um dos meus propósitos em fazer isso com as pessoas. Eu já fiz negócio de não ganhar R$ 1 de comissão. É só pelo É, business, né? Ele gosta, e não, não só digamos pelo assim. business, e Em sim ajudar as pessoas. e a família, assim, sabe? Então, Conquista, lógico, né? lógico que tem o ganho, tem um retorno financeiro, né? Mas tem Mas aquilo que tem negócio. ninguém vê, É, né? tem, Que é aham, encher o é, coração exatamente, né? e dormir Tem com. negócio que, cara, faz parte do negócio, mas tem negócio que tem que ganhar. Tem negócio que tu tem É que. que a gente também tem que sobreviver, né? Os corretores É, de exato, imóveis. exatamente isso, né? Ó, mas se dediquem bastante. Quem estiver começando como corretor de imóveis, né? Até a gente tem um parente nosso que tá aqui nos Tá bastidores aqui, né? aqui, tá Tá lá nos bastidores, iniciando. tá iniciando, tá aprendendo aqui com a gente. E é se dedicar bastante, se entregar, fazer as coisas de coração, que tudo vai dar E certo, não sim. é ter vergonha, né? O corretor de Não. imóveis tem que ligar a Contar gente. segredo. Eu já fiquei 8 meses sem venda Olha só. como corretor de O imóveis. corretor de imóveis tem que ter um Então, bom planejamento, mas, né? mas também já passei temporadas vendo a minha família tomar banho de mar e eu todo dia montando plantão na praia, carregando cadeira lá, indo fazer panfletagem. Eu já fiz panfletagem no Uruguai, sabe? Peguei o carro, Nossa. enchi o carro de caixa, peguei. Esse homem tem história e Meu tá Deus. contando, tá guardando jogo aqui pra É, gente, hein? então Vamos tem muitas conseguir. histórias assim Não que é à toa que hoje tá desabrindo a tua, né? sim, Trabalhou, sim, teve sim, tanta exatamente, né? experiência. É a experiência da vida, né? Eu gosto de viver, eu gosto de viver, experimentar, não tenho medo, e é isso. Então, pessoal, hoje foi isso, o nosso bate-papo. Se deixar, a gente vai horas, a gente passa dias aqui falando. Esse homem tem história e Yas tem muita coisa para contar. E aí a gente vai trazer muito conteúdo bacana para vocês, convidados, então nos acompanhem.